Olá, tudo bem? Meu nome é Thelma Penteado, sou coach de comunicação e esse é o 132º vídeo da série Desafio 365 e a gente tá já no finzinho da Semana das Histórias. Quanta coisa a gente já viveu durante essa semana, em todos esses vídeos falando da importância das histórias, de como a gente pode usar as nossas experiências a nosso favor e principalmente como é que a gente pode contar a nossa história e agora, com o vídeo de hoje, como é que a gente pode ajudar outras pessoas com as nossas experiências, com a nossa contação de histórias, porque esse é um dos propósitos da gente contar histórias. A gente, quando ouve histórias desde pequenininho, a gente cria um espaço dentro da gente de insight, de catarse, da nossa emoção, de um trabalho muito bonito com tudo aquilo que a gente busca, consciente ou inconscientemente, para o nosso aprimoramento, para a nossa segurança e com todas as emoções que a gente consegue trabalhar através das histórias, por um processo que se chama empatia. A gente entra em rapport, a gente entra em sintonia com aquele personagem e junto com ele a gente vivencia as histórias. E quando ele supera os desafios dele, a gente também supera os nossos. A gente curte junto, a gente chora junto, a gente ri junto. Esse é o poder das histórias. E principalmente, quando aquela história que a gente está ouvindo se assemelha à nossa, aí o trabalho é maravilhoso, porque a gente pode ver uma história muito semelhante que vai nos apresentar outras saídas para conflitos semelhantes aos nossos, vai nos apresentar outras propostas, não só de encarar os desafios, como de resolvê-los, e aí sim, a gente, na segurança do ouvinte, pode elaborar as nossas questões e encontrar saídas, se não iguais à daquele personagem, muito semelhantes, um meio termo entre o que a gente faz ou faria e o que ele fez. E aí a gente pode trazer novas soluções para antigos problemas. Isso não é mágico? E é isso que você pode fazer com a sua história. Quando você compartilha a sua história, seja com o seu esposo, a sua esposa, com seus filhos, netos, amigos, colegas de trabalho, quando você compartilha aquilo que você viveu, aquela experiência que você teve, você permite que aquelas pessoas possam aprender com você aquilo que você aprendeu ali, na sua experiência. Porque existem muitas formas da gente aprender na vida. A gente pode aprender brincando, muitas vezes a gente aprende na base da porrada mesmo, sofrendo, dando a cara a tapa. Isso é muito comum, a gente sabe disso. E muitas vezes a gente aprende com o outro. Se a gente for esperto, se a gente for atento, se a gente tivesse a escuta ativa e carinhosa e abrir esse espaço dentro da gente para ouvir o outro, a gente pode economizar muito sofrimento, sabia? A gente pode economizar porque a gente vai ouvir a história do outro e aprender com ela. E aí, quando você é aquele que vai propor a história, você pode fazer a diferença na vida de muita gente. Já parou para pensar? Se você que está aí me ouvindo tem facilidade com a câmera, por exemplo, pode perfeitamente gravar vídeos como eu estou fazendo agora e atingir tantos corações que estão aí buscando respostas, precisando de uma palavra amiga e não sabem ainda onde encontrar. E aí, de repente, você pode trazer essa palavra amiga. Já pensou sobre isso? Se você não tem câmera, ou não tem habilidade, ou não tem tranquilidade, ou não se sente à vontade na frente da câmera, não tem problema. Existem outras formas. Você pode fazer isso pessoalmente, numa roda de amigos. Você pode escrever as suas histórias num blog.
Você não precisa necessariamente dizer que é você o personagem. Você pode inventar um nome. Você pode mudar algumas informações, mas passar a sua experiência em histórias. Você não precisa se expor totalmente. Mas se você conseguir transformar a sua experiência numa alegoria, numa metáfora, numa história de um outro personagem, você já estará ajudando muita gente. E a internet está aí para isso. Você vai poder ajudar um número de pessoas muito grande. E repito, se não for esse o caminho, existem outros caminhos. Sabia que você pode tentar se unir a grupos que vão aí para hospitais, asilos, orfanatos, fazer contação de histórias? Existem muitos, em muitas cidades. E se não existe na sua cidade, que tal você ser a pessoa que vai fazer isso? De trazer histórias. E aí você pode pegar todo tipo de história mesmo. Você pode pegar a história de princesa, pode pegar lendas de tantos países. Eu já falei aqui da mitologia, tem lindas histórias hindus, nórdicas, indígenas, gregas, romanas. É só você buscar histórias. E se forem as suas histórias criadas por você, melhor ainda. E aí, fazer um ciclo de contação de histórias vai ser tão prazeroso. Todo mundo vai sair ganhando. Porque nesse compartilhamento, ganha quem escuta, ganha quem conta porque estudou, porque procurou a história, e ganha quem conta porque o brilho no olhar da pessoa que teve uma sacada, um insight, ou teve o seu coração preenchido de amor porque te ouviu, não tem preço. É algo de uma emoção inenarrável. Só quem vive essa experiência de contar a história e olhar no olhar do outro a emoção e o agradecimento, a gratidão ou o feedback, quando ele responde como vocês me respondem tantas vezes, não tem preço. Isso é uma experiência para guardar para a vida. Então eu te convido a compartilhar a sua história. E aí, como é que você pode fazer isso? Quais são as opções que você tem? Me conta, eu quero saber. E se você precisar de ajuda, de mais dica, me peça. Escreve aqui embaixo, escreve lá no canal e assim a gente vai trocando. De repente eu posso te trazer outras ideias e aí você vai poder ajudar um monte de gente. Já pensou nisso? Então pensa e me conta. E amanhã tem mais. Amanhã a gente vai fazer o fechamento dessa semana das histórias, porque tem muito mais coisa pra gente falar na semana que se inicia. Combinado? Um beijo enorme e até lá!